Eu vou ler aqui a Ana Catarina Emmerich, do livro aqui Profecias do Fim do Mundo. Nós estamos terminando hoje as profecias da beata Ana Catarina Emmerich, a Guerra Terrível. Ao meu redor vejo uma guerra terrível e sangrenta que se aproxima da meia-noite no norte e da tarde no leste. Ouvi dizer que Lúcifer, se não estou errada, seria deixado ir por um tempo, 50 ou 60 anos antes do ano 2000. Eu vi a terra coberta de escuridão, tudo estava murcho e estéril, tudo dava a impressão de definhar. Parece que até as águas nas nascentes se esgotaram. Eu vi como o trabalho das trevas se multiplicou entre as pessoas, vi países e pessoas na maior angústia e lutando entre si violentamente. No centro do campo de batalha havia um abismo gigante, no qual as facções em guerra pareciam cair. Gostaria que chegasse o tempo em que reinaria o Papa vestido de vermelho, ver os apóstolos, não os do passado, mas os apóstolos dos últimos tempos, e parece-me o Papa está com eles. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu sempre disse para vocês que é assim, muita gente fala do Vaticano II, sataniza o Vaticano II. Bom, o Vaticano II que o Papa Bento XVI viveu e viu não foi nada daquilo que dizem na mídia que foi, nem muito menos que dizem hoje de seita Vaticano II, etc. Já recomendei para vocês, já coloquei lá no nosso canal do Papa São Bento XVI, o canal chama São Bento XVI no YouTube, procura lá que você vai achar justamente essa última palestra que ele deu para o clero, para os seminaristas, né, para os jovens padres ali de Roma, né, justamente antes dele sair, né, ser renunciado, né, formalmente. Ele quis falar sobre o Vaticano II. É a última coisa que ele falou, né? E aí, então, explicando que não foi nada disso que dizem, nós tivemos 2 concílios Vaticano II, o que houve de verdade e o que a mídia diz que houve. Então, são 2 coisas muito diferentes. Uma coisa é o que a mídia fala, outra coisa é o que realmente foi. E simplesmente se houve, então, um concílio Vaticano II que aceitou ali gente de outras religiões dando pitaco, palpite, se houve, então, um concílio Vaticano II a partir do qual a mídia fez o que quis, sambou, aí deitou e rolou, e o clero disse o que na época, vá-se saber, simplesmente se houve tudo isso, tem um antes, a igreja está sendo invadida faz tempo. A igreja está sendo invadida faz tempo. Os comunistas estão aí na igreja desde o século XIX. Antes de Karl Marx lançar o Manifesto Comunista, Jesus já tinha reclamado para a irmã Maria de São Pedro que ele estava muito triste porque os comunistas estavam invadindo a igreja, meses antes de ser lançado o Manifesto Comunista. E como não tinha internet, não rodava jornal no Carmelo, você sabe que isso é revelação mesmo, que ela não tinha nenhum acesso a esse tipo de informação, imagina. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Eles tomaram realmente a igreja, a maçonaria eclesiástica, pessoalzinho aí comunista, Illuminati, da Ordem Mundial, eles foram tomando a igreja aos poucos aí, deformando tudo, e nas últimas décadas é isso que nós vimos. Erram aquelas pessoas que falam, antigamente era muito melhor, porque a missa em latim, a missa de sempre. Eu queria lembrar que com missa em latim tudo era cheio de heresia. Tem várias heresias. Lutero celebrava a missa em latim, tá? Então, só para você entender, e depois ele apostatou. Então, eles falam como se a língua, o latim, fosse um negócio mágico, esotérico, uma coisa assim capaz de deixar a igreja unida, e foi porque acabou o latim que começou o problema, então venham para a missa em latim. Eu celebro em latim, tudo bem? Absurdo. É absurdo. Isso aí é fantasia, é só confundir as pessoas. Quem fala isso está mentindo. Porque a heresia existe desde sempre, desde o início da igreja, em vários idiomas diferentes. E ainda quando a missa era celebrada totalmente em latim. Tinha e continua tendo, né? Tinha e continua tendo. A gente vê os escândalos desses institutos aí no exterior, que celebram a missa em latim, de pedofilia, é tudo a mesma coisa, né? Ir lá tomando a bênção lá, beijar a mãozinha do Bergoglio, é tudo uma coisa, tudo junto e misturado. É uma coisa terrível. Eles têm uma coisa em comum. Odeiam o Bento XVI e João Paulo II. Tirando isso, o resto é uma beleza, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é assim. Teve uma caminhada justamente aí dentro da igreja para chegar no ponto dela se tornar bergolianíssima, onde não tem salvação. Lá virou igreja bergoliana mesmo. Acabou. Simplesmente todos seguem aí Jorge Mário Bergoglio, fim de papo. Foi uma invasão, deu trabalho, mas eles não chegaram no que eles querem. Eles ainda não chegaram no que eles querem, não adianta.
Eles querem fazer um monte de mudanças, eles acharam, bom, o católico agora é morno pra chuchu, aceita qualquer coisa que a gente falar, na verdade. Então, vamos colocar mulheres espadas aí, tudo bem com vocês? E não rola, não rola, um monte de católico não aceita. Não aceita que simplesmente tenha casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Está na Bíblia que não pode. O católico não aceita essas mudanças. Não adianta eles quererem botar padre casado. O católico não aceita. O católico de verdade não aceita. Quando você vê algum católico defendendo esse tipo de coisa, você fala assim, você não é católico, você é bergoliano mesmo, né? Porque católico que está lá enganado jamais vai aceitar. O padre chega lá e senta a mulher dele e mais 2 filhos na frente, no banco da frente. Ou então, de repente, vão até fazer leitura e já aproveita a ministra Eucaristia também, tá tudo em família aí, beleza? Não aceita, porque tem o celibato. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é assim, eles querem mudar e não conseguem, porque é assim. Disse um padre minto na internet, assim em tom de galhofa, e hoje nós entendemos de que lado que ele está, naquela época parecia que era crítica, mas a gente sabendo hoje que é farinha do mesmo saco, a gente entende que ele estava contando vantagem. O interessante é quando as pessoas, né, elas defendem aí os ideais comunistas, ideias comunistas, sem nem saber que é comunista. É a grande vitória do comunismo. Entenderam? É aquele cara lá, né? Você entendeu? Bom, muito bem. O problema é que esse tipo de coisa tem um defeito muito grande. A pessoa não se vê comunista, ela se vê de direita. Então ela não aceita os comunistas do mesmo jeito. Por mais que ela seja contaminada pelo comunismo, igual nós fomos, a pessoa se vê de direita, ela se vê católica e ela não aceita esse tipo de coisa. Então ela vai procurar candidatos comunistas, né? Ou melhor, ela vai procurar candidatos então aí de direita. A gente sabe que não tem, mas vão enganar as pessoas como a gente também foi enganado. Enfim, é isso. E como a gente teve os olhos abertos, vai desistir daí, né? Fala assim, bom, realmente a salvação não está de forma nenhuma no mundo, não tem homem nenhum que possa ajudar em nada, tem que esperar de Deus, mas opa, espera só um pouquinho, que a Sagrada Escritura fala, maldito homem que confia em outro homem, entendeu? Olha a burrada, olha como nós já assim ofendemos a lei do Senhor sem saber, né? Dá pra pedir perdão pro Senhor toda vez que lembrar disso, né? E ficar com muita vergonha, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Essa gente achou que eles iam chegar e iam levar. Só que eles estão desde 2019 tentando chegar e levar. Chegar eles chegam, levar eles não levam, levam chumbo. Não conseguem fazer o que eles querem. Não, é claro que o cardeal, entre aspas, lá na Amazônia, falou que lá na arquidiocese dele, como assim, as mulheres já atuam muito, os homens não querem saber de atuar, ele põe a mão sobre a mulher lá, a mulher já sai fazendo aí, batizado, casamento, qual o problema? E depois falam que a gente não pode fazer o batismo e o casamento, que o nosso não é válido, então. Você está entendendo? Está fazendo diaconisa por tabela, né? Porque, para eles dizem que os leigos não podem. A gente sabe que pode, porque está na lei da igreja que pode, né? Quando não tem clero, a gente pode fazer. E como não tem clero, a gente pode fazer, obviamente. Mas para eles, não. Eles falam que não, só o clero. Então, eles estão aí ordenando por baixo do pano diaconisas na prática. Na prática, como na Alemanha também já acontece, tem denúncias de freira, entre aspas, aí na Amazônia que houve confissão, etc. Essa é a igreja deles. Essa é a igreja bergoliana. Tá certo? Na nossa igreja não pode. Na nossa igreja nós fazemos o batismo, nós fazemos, se for necessário. Nós aí celebramos o casamento. Primeiro que o casamento quem celebra são os noivos, não somos nós. E segundo que simplesmente nós temos essa prerrogativa porque o Senhor nos chamou para a igreja verdadeira, para sermos ministros da igreja doméstica e simplesmente não tem clero, porque se tivesse a gente não poderia fazer. Certo? Então tem uma ordem aí, a igreja tem uma organização, tem uma ordem, a gente não pode fazer o que a igreja não permite. Estamos dentro da linha, dentro do riscado, aí, dentro da estrada do Senhor. Vamos terminar aqui? Então ela disse que ela viu a terra coberta de escuridão, tudo estava murcho e estéril, dava a impressão de definhar. Parece até que as águas das nascentes se esgotaram. Estão esgotando mesmo. Estão esgotando mesmo. No caso nosso aqui, o que plantava de braquiara, aquilo ali é uma praga. Que lá não é comida pragada, é uma praga. Eu vejo aqui o capinzinho aqui, eles chamam capim baba de égua, isso? Capim de égua. Capim de égua. Capim de égua choveu, deu um calorzinho. Agora a tal da braquiária tomou uma geada e está lá até hoje, né? Do mesmo jeito que estava, ficou seca, ressecada. Então a parte do morro aqui que tem braquiária está uma tranqueira, mas a parte que tem o capinzinho, que foi o Senhor que criou, né? Entendeu? Então, só que a braquiária causa seca, porque ela forma uma cama, a água cai e ela não penetra na terra, ela escorre, dá enxurrada, e aí simplesmente dá erosão,
e a terra fica seca. E aí depois você começa a secar como estava acontecendo aqui. Tá certo? Porque esse ano choveu menos, né? Começo do ano choveu menos. E também os famosos eucaliptos, né? Que um monte de gente ia ficar rico, podre de rico. Pode ter ficado podre, rico não ficaram. Mas o eucalipto acabou com a água de muita gente aqui na nossa região. Formando deserto, que lá é fábrica de deserto, né? Então, meus irmãos, é isso. Está dentro do que ela estava falando aqui. Eu vi como o trabalho das trevas se multiplicou entre as pessoas, vi países e pessoas na maior angústia e lutando entre si violentamente. Olha a Terceira Guerra Mundial aí. E olha as guerras civis também, que eles estão prontinhos para explodir. No centro do campo de batalha havia um abismo gigante no qual as facções em guerra pareciam cair. Facções, estão tudo caindo para o inferno. Eu falo para vocês que são facções, né? É tudo uma coisa só, tudo junto e misturado, mas entre eles são facções, eles brigam pelo poder. Não é à toa que 3 reis vão ser aí colocados para fora, derrubados, aí pelo anticristo, aparecerão 3 novos lugares desses 3 primeiros. Gostaria que chegasse o tempo em que reinaria o Papa vestido de vermelho, ver os apóstolos, não os do passado, mas os apóstolos dos últimos tempos, e parece-me o Papa está com eles. Petrus Romanos e nós. Esse aí é o Petrus Romanos, né, depois dos 3 dias de escuridão, que aí vem São Pedro e São Paulo, e constituem o último Papa válido do Petrus Romanos, os apóstolos dos últimos tempos somos nós mesmos. Nós fomos chamados para levar a igreja à frente. Então a tua responsabilidade é muito maior do que você imagina, do que você já percebeu e do que você entende. É realmente levar a igreja à frente até o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.